O som tá melhor agora, pessoal? Consegue ouvir? Sim, tá dando para ouvir agora. Acho que pelo menos esses slides. Tá. Bom, começando então com uma revisão da literatura, eu coloquei aqui o primeiro trabalho que comprovou a eficácia da trombose, que foi o NINDS. Eu dividi ele entre NINDS 1 e 2, mas na verdade foi a mesma publicação. Como eu estava falando, eles conseguiram um N de 291 pacientes, a primeira janela foi de 3 horas do início dos sintomas, eles mensuravam o evento pelo NIH. A intervenção era o uso do alteplase, conforme a gente prescreve até hoje, versus o grupo controle, que era um placebo. E por que teve essa diferença que eu separei eles? Inicialmente, o protocolo lançado, eles colocavam como desfecho primário uma resolução dos sintomas em 24 horas, ou um incremento do NIH de 4 pontos. Só depois que eles resolveram fazer uma análise do desfecho de funcionalidade em 3 meses, e aí soltaram tudo junto no final. Nessa primeira parte, então, nas primeiras 24 horas, não houve uma diferença estatística, e o que a gente já notou nesse primeiro era que tinha um aumento do risco de sangramento de 1% do grupo controle para 7% do grupo que recebeu terapia com trombolítico. E quando eles fizeram a análise ajustada da funcionalidade para 3 meses, aí sim que a gente achou mais ou menos 11% de redução absoluta de desabilidade em 3 meses. E aí, obviamente, mantendo o risco de sangramento, que a gente já sabia. O outro trabalho que também norteia muito a nossa terapia trombolítica é o ECAS. O ECAS foi o trabalho da janela estendida, lembrando que a população é um pouquinho diferente, tinha essa limitação da idade, conseguiram um N um pouco maior, e excluíram os pacientes com NIH mais elevado. A terapia era exatamente a mesma, e aqui eles já colocaram como desfecho a escala de ranking modificado de 0 a 1 em 90 dias. E, mais uma vez, o desfecho foi positivo em favor do grupo do TPA, 52% dos pacientes tinham essa escala de ranking versus 45,2% no grupo placebo. E, mais uma vez, as custas de maior sangramento. O critério que eles utilizaram seria 2,4 no grupo alteplase e 0,2 no grupo controle. Mas se a gente pegasse o mesmo critério que foi usado no NINDS, daria uma taxa até semelhante ao que foi encontrado no NINDS, né? Um 7,9% versus 3,5%. Então, assim, todos esses trabalhos que norteiam, eles têm um ponto em comum, que é o quê? Um maior risco de sangramento. E a outra coisa em comum é que todos os pacientes que estavam em uso de terapia com anticoagulante oral foram excluídos do trabalho. Adentrando um pouco mais no tema, eu fui procurar se já tinha alguma coisa de trombose em paciente que estava em uso de algum anticoagulante. Desculpa, real. Na verdade, assim, a gente sabe que por conta disso, então, as diretrizes da Stroke contraindicam a terapia trombolítica em pacientes que estão recebendo anticoagulação preparando de baixo peso nas primeiras 24 horas, com possibilidade de você ter malefício para esses pacientes. E a outra coisa que eles contraindicam também é para os pacientes que estão usando inibidores diretos da trombina ou do fator 10A, que são os NOACs, que a gente usa com também potencial risco para esses pacientes. Agora sim, procurando um pouco se já tinha alguma evidência, alguma literatura sobre pacientes que estavam em uso de anticoagulantes e receberam terapia trombolítica por conta de um AVC, eu achei esse trabalho aqui, que foi publicado na American Heart, era um estudo retrospectivo também, foi uma análise de banco de dados de 2012 a 2015. O N foi bem pequeno, e eles colocam até que, assim, como a terapia do uso de NOAC vem crescendo muito ao longo do tempo, nessa época talvez ainda não tivesse tão difundida assim, essa terapia. E o grupo NOAC eram pacientes normalmente mais graves, eles eram mais idosos, tinham mais evento de AVC prévio, tinham mais infarto, insuficiência cardíaca também. O que achou? Uma incidência um pouquinho maior de hemorragia intracraniana no grupo NOAC que recebeu a terapia trombolítica do que com os pacientes que só receberam a terapia trombolítica. E uma menor porcentagem de pacientes teve um desfecho neurológico, um bom desfecho neurológico no grupo NOAC, ou seja, eles tiveram também uma pior funcionalidade. Mas lembrando que eles eram mais graves, então talvez isso possa ter impactado. E foi uma diferença sem significância estatística.
Entrando, então, no gap científico que esse trabalho buscou, assim, explorar, vamos colocar. É basicamente se os pacientes que passavam por terapia trombolítica e estavam em uso de NOAC sangravam mais do que os pacientes que passavam por essa terapia sem uso de anticoagulante. Eles aproveitaram também e fizeram alguns desfechos exploratórios secundários que a gente vai falar um pouco mais para frente. Eles pegaram, então, a análise retrospectiva de 2 bancos de dados americanos, foi um da American Heart e o outro esse registro Aramis. Pelo que eu entendi, era um registro que tinha pacientes mais de etnia variada, para dar um pouco de diversidade aí na amostra. E eles pegaram dados de abril de 2015 a março de 2020. A população, então, quem que eles incluíram, os elegíveis? Todos os pacientes que recebiam trombolíticos até 4 horas e meia do início dos sintomas. Depois, quem que eles excluíram do trabalho? Foram 16 mil pacientes excluídos. Pacientes que tinham AVC no intra-hospitalar, que foram transferidos de hospital, pacientes que tinham alguma outra contraindicação à terapia trombolítica que não o uso do NOAC, que era o objeto da pergunta, né? Pacientes que recebiam alteplase fora do hospital ou que você não conseguia coletar os dados adequadamente para colocar na análise do trabalho. Então, no final das contas, sobrou 160 mil pacientes que receberam a terapia trombolítica e não estavam em uso de anticoagulantes, e do grupo NOAC, mais ou menos 2.160, com pelo menos uso de 7 dias prévio à trombose. O que eles tinham como os desfechos principais, então? O desfecho primário era com relação à hemorragia intracraniana sintomática em até 36 horas do uso do trombolítico. Dos desfechos secundários exploratórios foram bastantes. Então, uma parte eles dividiram em 4 desfechos de segurança, que era mortalidade intra-hospitalar, hemorragia sistêmica severa ou que fosse ameaçadora à vida, também até 36 horas, qualquer outro tipo de complicação relacionada ao TPA, e eles fizeram também um desfecho combinado de mortalidade e alta para hóspice. E tinha alguns desfechos funcionais exploratórios também. Os pacientes que na alta conseguiam deambular de forma independente, qual o local que eles foram de alta, uma escala de ranking de 0 a 1, que era considerado como sem nenhuma perda funcional, de 0 a 2, que era funcionalmente independente, apesar de algum grau de limitação, o tempo que eles permaneceram no hospital, e também com relação ao exame de imagem com sangramento, eles aproveitaram e descreveram quais eram os tipos de sangramentos encontrados nesses exames. Lembrando que o desfecho primário tinha que ter clínica associada, então se tivesse só o sangramento sem nenhuma clínica, eles não consideravam. Da análise estatística, então, eu achei assim, simples, não achei que eles inventaram muita coisa, apesar de que todo estudo retrospectivo tem bastante análise, né? Então, para as variáveis categóricas, eles demonstraram os resultados com proporções, as contínuas com o médio intervalo interquartil. A comparação entre os grupos, eles fizeram entre as diferenças de média ou de proporção e dividiram por uma estimativa do desvio padrão vezes 100. O que é importante da gente ver disso? Eles consideraram o resultado disso aqui como significativo quando fosse maior do que 25 e de 10 a 25 um desequilíbrio potencialmente significativo. E quadrado e teste Fischer para comparar os textos binários, com intervalo de confiança de 95%. Fizeram modelo múltiplo de regressão logística para tentar ver a associação do uso de anticoagulante, AVC prévio, os desfechos intra-hospitalares ali pós-trombólise. Vocês vão ver que vai ter bastante desbalance entre os grupos. Então, eles fizeram um score de propensão, ponderação da população usando método de sobreposição para tentar tirar esse desbalanço, né? Foi o que eu entendi, pelo menos. Fizeram também uma análise da interação do grupo do NOAC, o fato de eles terem recebido terapia de trombectomia. A gente vai ver que o grupo deles recebeu um pouco mais de trombectomia do que o grupo que não estava anticoagulando. Além disso, eles fizeram a imputação de dados para nível do paciente, então eles tinham 10 sets de dados que eles iam pegando e usando para fazer as imputações, e usaram essa regra de Rubin aqui
para dar uma variabilidade nos dados imputados. Pelo que eu entendi, essa regra é uma forma de você estimar assim, o valor de P, intervalo de confiança, então acho que era uma forma deles verem que os dados imputados não estavam pesando para nenhum dos lados. E para evitar um pouco do viés de seleção no grupo de nodo, isso aqui eu achei meio complexo de entender. Eles pegaram um grupo que estava com 3 horas e meia de janela, que foram trombolizados, pacientes anticoagulados, e compararam com pacientes que usavam nodo, mas que não receberam anteplase nessa mesma janela. Eles usaram esse software para fazer as análises e teve caudado de 0,05 para ser considerado significante. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que os desfechos secundários devem ser considerados como exploratórios. Então, esse trabalho não tem poder, assim, para a gente pegar os desfechos secundários e tomar como qualquer tipo de verdade, assim, absoluto, né? É só, talvez, uma sugestão, uma hipótese, realmente. Mostrando um pouco da tabela 1, eles dividem a tabela 1 mais ou menos 2 partes. A primeira é com relação aos pacientes e a outra com relação à instituição que esses pacientes estavam. Então, a gente vê os pacientes do grupo NO que eram mais velhos, né, uma diferença aqui estatisticamente significante. Com relação ao cuidado, assim, tem alguns desbalanços, mas acho que nada que chame tanta atenção assim. E a gente vê como realmente, com o passar dos anos, a terapia com nodo vai aumentando a porcentagem, né? Talvez mostrando que a terapia vem sendo mais difundida. Com relação ao histórico médico dos pacientes, a gente vê que o grupo nodo, majoritariamente, uma diferença absurda com relação à incidência de FA, então provavelmente até o mecanismo do AVC isquêmico desses pacientes talvez tenha sido diferente, né? A gente vê que eles têm também uma diferença importante com relação à insuficiência cardíaca, AVC prévio também. Todas as outras a gente vê que tem um certo grau de desbalanço, mas acho que essas aqui foram as principais. Aqui, algo que pega um pouco a favor para o lado do grupo controle, assim, eles usavam mais terapia antiplaquetária, seja qualquer tipo, terapia simples ou dupla. O grupo sem anticoagulação estava na hora do uso disso, também acho que pode acabar sendo um eventual fator confundidor aí na análise do resultado. Com relação à instituição, então, que cada um foi. Um pouco antes, na verdade, desculpa. A gente vê que o NIH também de entrada do grupo NOC era maior do que o do grupo sem anticoagulação. E uma coisa que, pelo menos, assim, estava bem balanceada era como que era a funcionalidade prévia desses pacientes. A gente vê que 93% eram, em cada grupo, conseguia deambular, né, prévio ao evento, e também os pacientes que tinham uma perda de funcionalidade estava praticamente igual entre os grupos, né? Então, isso, pelo menos, ficou bem balanceado. Com relação, agora, à instituição, mais especificamente, a gente vê que o tempo dos sintomas até a agulha, porta-agulha, era bem parecido entre os grupos, não teve nenhum desbalanço nisso, poderia também ser um outro fator confundidor. E uma coisa que eu já tinha comentado, a gente vê que o grupo que estava anticoagulando recebeu mais terapia de trombectomia, né? A gente vê que o principal território do AVC foi cerebral média, e isso também teve uma diferença dos sítios potencialmente significante entre os dois grupos, né? E aqui os outros territórios bem menos frequentes realmente. Falando um pouquinho dos resultados que eles encontraram, então, da pergunta do desfecho primário. Como eles fizeram aquelas ponderações, eles apresentaram o resultado sem ajuste e depois ajustado. Eu fui separando só para a gente ter uma ideia mais ou menos. Então, inicialmente, sangramento foi um pouquinho maior, mas sem significância estatística no grupo NOC, né? Então, acho que por esse trabalho aqui, realmente não chamou atenção nem quando eles ajustaram, né, as ponderações. Entrando agora nos desfechos exploratórios especificamente. Era bastante coisa, eu vou marcar algumas que eu achei mais interessante. Com relação a qualquer tipo de sangramento ou complicação da terapia trombolítica, não teve diferença no método não ajustado, isso aqui, tá? E a gente tinha uma sinalização de mortalidade e daquele desfecho composto que eu tinha comentado lá atrás, de mortalidade com alta para o hóspice,
pesando um pouco mais aqui para o grupo que anticoagulava, ou seja, um desfecho pior nesse grupo. E a gente tinha um desfecho de funcionalidade um pouco melhor no grupo que não anticoagulava, isso quando não estava ajustado. Quando a gente pega os valores ajustados, o que não tinha significância continua sem significância, os desfechos de mortalidade alta para o hospice perdem essa significância, né? A gente vê que o intervalo para o uso 1, né? E a gente vê que realmente com relação à funcionalidade, o grupo que não anticoagulava teve uma funcionalidade melhor avaliada depois, que era a escala de ranking 0 a 2, 0 a 1, e a capacidade do paciente deambular na alta. O local que esses pacientes foram de alta, a gente vê que o grupo sem anticoagulação foi mais para casa, né? Isso na análise não ajustada, e com relação a hospice ou alguma facilidade assim, que precisava de um nível de cuidado maior, o grupo que anticoagulava ia um pouco mais, tá? E eles ficavam um pouco mais de tempo no hospital. Quando a gente pegava e fazia os ajustes, o primeiro grupo mantinha isso realmente, do grupo sem anticoagulação mais para casa, e o hospice e essas outras facilidades perdiam a significância estatística, né? Tá? E com relação ao tempo também de internação também perdia. A outra coisa que eles avaliaram, que eu tinha falado, né, era a associação do uso de NOAC com o fato de eles terem recebido mais terapia endovascular, se teria afetado alguns dos desfechos exploratórios analisados. Eles colocam esses P's aqui que não são considerados significantes, né? Então, que provavelmente não teve associação com nenhum tipo de desfecho. E com relação aos exames de imagem que eles realizaram em pacientes que não tinham clínica, né? Eles viram uma taxa de sangramento um pouquinho maior, mas sem significância, né, também. E só uma coisa interessante, que o principal era HSA, mas valores bem baixos, assim. Eu achei que eles encontraram poucos eventos de sangramento, até comparado aos XCTs que a gente tinha lá atrás. Algumas limitações, então. Lembrar que é um estudo observacional, né? Eu acho que ele serve assim, para levantar hipóteses apenas. Mesmo assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem desbalanços importantes, né? A gente tem que tomar cuidado até com as análises balanceadas. Eu acho que quando começa a analisar demais, me dá uma sensação de que eu não sei o quanto realmente dá para confiar nisso. Pode falar melhor depois. Eles mesmos falam que, assim, como eles não sabem a terapia, exatamente o que foi dado, isso é um risco de viés, né? Por aí, eles também falaram que 5.000 pacientes do grupo novo foram excluídos da análise. Para um grupo que terminou com 2.160, talvez esse volume de pacientes poderia pesar mais para um lado ou para o outro, enfim, a gente não sabe. São os que tomavam NOAC e não foram valorizados, é isso? Isso. Não, na verdade, foram excluídos por qualquer motivo. Ou que não conseguiram dado, ou que acho que mudaram de hospital. Não foram Aqui não foi. lá no NOAC, não foram 2.000 e alguma coisa assim. E a outra coisa é que os pacientes foram para serviços melhores, maiores, com mais expertise em trombose também. Então, isso é algo que pode pesar. Aí a outra coisa com relação então, à terapia, eles não têm certeza se às vezes os médicos que receberam o paciente tinham dado que eles estavam anticoagulando, e aí por conta disso fizeram às vezes uma dose menor de trombolítico, não tem como a gente ter certeza disso. E também se por conta disso eles foram mais indicados para a trombectomia. A gente não sabe por que deu essa diferença na trombectomia, se foi só o sítio, às vezes até o próprio mecanismo, né? Pensando que 75% tinha FA, talvez eles não estavam tão bem anticoagulados assim também. Então, são várias dúvidas que a gente tem aí desses desfechos que eles encontraram. E são registros de uma população específica, né? Acho que talvez, apesar de ser um banco de dados enorme, eu não sei o quanto que isso teria aplicabilidade para outras populações, né? Então, assim, a conclusão do trabalho, o que eles falam? Pacientes que estavam em uso de NOAC por um período de menos de 7 dias e foram tratados com terapia trombolítica no evento agudo isquêmico, do AVC agudo,
não teve associação com o incremento da hemorragia intracraniana. Por isso que o trabalho tinha se proposto, eles só colocaram isso mesmo. Aí agora é minha opinião, tá, gente? Isso aqui, se vocês quiserem pegar e jogar no lixo, não tem problema nenhum. Eu acho que, normalmente, a terapia trombolítica já me parece ter um benefício assim, marginal com relação ao ganho de funcionalidade, às custas de um maior risco de sangramento, que também não parece ser nada assim do outro mundo, mas que existe. Então, eu acho que fico até em dúvida se só um trabalho desse seria o suficiente para a gente ir para, às vezes, um RCP de desfecho de segurança, um trial de fase 2, assim, para saber se, assim, valeria tentar aqui. Né? Tem meio que uma visão de talvez trombólise, acho que a gente tem que começar a sair um pouco desse polo e tentando melhorar cada vez mais o polo da trombectomia, que me parece cada vez mais promissor. Né? É isso. Acho que a pessoa está ouvindo por aí. Tá. Bom, esse é um estudo diferente. Eu acho que ele tenta trazer a resposta a uma pergunta que é importante na clínica. Né? Hoje em dia, muitos pacientes tomam anticoagulação oral e esses pacientes, em teoria, deveriam ser excluídos da rota da trombólise. Né? E foi para tentar trazer um pouco de dado para isso. E não é um estudo randomizado, porque a gente vai ter que discutir algumas coisas aí sobre análise de estudos não randomizados de intervenção. Né? Bom, e aí, o que vocês acharam da pergunta que eles formularam? Então, a gente vai entrar em detalhes. Só para fazer um preâmbulo ali que você falou, né, no começo do NINDS, muita gente até hoje, principalmente os emergencistas americanos, eles acham que a voz não funciona. Eu não sou dessa opinião, porque quando você junta em meta-análise parece funcionar, e a gente, nos trabalhos de trombectomia, se você não trombolizar, o outro seja pior. O resultado da trombectomia é pior. Então, aparentemente, tem que ser trombectomia com trombólise, é o melhor resultado possível. Tá? Só a trombectomia talvez não seja suficiente. Aí agora já saiu um trabalho recente que é trombolizar depois da trombectomia, trombólise em si. Mas a trombé joga um trombolítico com uma dosezinha baixa intraarterial, para não reformar o trombo, em vez de trombolizar sistêmico e frio para trombectomia. Acho que isso ainda é uma coisa em andamento. Tá? Eu não sou dos mais céticos, não. Até porque, assim, o pessoal começou a utilizar em larga escala, não é uma coisa que é tão gritante de risco, e o que a gente vê na UTI é o que dá errado. A gente disse aqui agora isso. Quando a gente vê um caso que trombolizou e sangrou tudo, aí você vai para UTI com certeza. E às vezes tem trombólise que o dente ficou ótimo e para UTI vai, fica na de AVC. Eu estava até conversando com a Leonardo isso, eu acho que a gente é muito enviesado, porque, assim, na minha opinião, a terapia que eu só pego as catástrofes, né? A gente não vê o paciente. Mas sim, o NINDS é um estudo altamente criticável, eles mudaram essa chamada de estudo, então tem muita gente que até hoje pega isso e fala assim, olha, não sei se a trombólise realmente funciona. Mas a controvérsia, entre aspas, ainda existe. Não para os neurologistas funciona e acabou. Chegar no método da neurologista, vão dizer que trombólise é o maior NMD, menor NMD que tem nesse. Isso aí também não é verdade. Sim. Porque NMD... Não estou puxando, só falando que os neurologistas acreditam nisso. É que NMD é um péssimo indicador de assim, risco relativo e risco absoluto. É isso, o NMD, você não bota intervalo de confiança, então você não sabe o real efeito. Né? Pessoas até que sugerem não usar mais essa métrica. Bom, então, dito isso, vamos para a pergunta do estudo. O que vocês acharam como eles formularam? Pensa como se isso aqui fosse um trial. Como vocês estariam tudo para responder essa pergunta? Isso foi apresentado no Congresso de Neuro americano, se não me engano. Um late breaking estudo assim. Eu acho que a pergunta é extremamente válida. Falou assim, tem gente tomando falando direto aí, bom, então, e não era a realidade na época que foi feito os estudos de trombose. Então eu acho que essa pergunta é extremamente válida. Eu só tenho um pouco de... Pode falar, eu tenho um pouco de dúvida se
esse desenho de estudo é o estudo que vai te dar uma segurança suficiente para justificar trombolizar todo mundo, né? Eu acho que é uma análise, eu acho que é o primeiro passo para a gente pensar nisso aí. Talvez esse por exemplo, ele dá margem para a gente fazer um estudo de não inferioridade, eventualmente aí para justificar a retirada dessa contraindicação. Por outro lado, eu acho interessante se a gente conseguisse. É interessante ver os grupos, eles são desbalanceados e eu tenho a impressão de que, justamente por ser mais proximal, pegar N1 e um pouco maior, eu tenho a impressão de que são uma população que tem fisiopatologia mista, então cultura de placa, com estabilidade de placa e cardioembólico, uma população que tem mais cardioembólico, porque a característica do trombo é um trombo mais organizado do que um que acabou de ter a estabilidade de placa, né? E aí eu não sei se a trombólise teria a mesma ação nessas duas populações, né? E aí talvez a trombectomia de fato entraria mais com... Olha, eu não lembro se tem um efeito de subgrupo no tipo de AVC, assim. Se for um AVC grande o suficiente, eu ia não faz. É claro que eu vi aí uma vez que embolizou um pedaço de válvula, aí eu não concordo, né? Aí o trombectomia resolve, entendeu? O trombectomia tirou. Mas que eu me lembre, isso eu não tenho certeza, eu posso estar falando bobagem. Não tem um efeito de subgrupo claro. Então, se é cardiembólico ou atrotrombólico. Ou se é embolia cardiológica. O Merlat, ele fala bastante, eu nunca fui atrás dessa informação, mas ele fala bastante que cardiembólico, a trombólise não ajuda. Eu nunca fui atrás dessa... eu não tenho certeza, aí tem que pegar os trials e ver se precisa dessa o meu pensamento é fisiopatológico, pensando que o trombo da FA talvez seja um pouco mais organizado e menos adulto, pode ser... Pessoalmente não sei, aí essa informação tem que se basear em trials. A gente pega mais os trials e vê se tem esse tipo de subgrupo. Realmente eu não lembro se isso já foi feito, deve ter sido feito, né, com certeza. Não conheço detalhes dessa literatura para isso. Mas vamos só entender assim, qual foi a pergunta, qual foi a população? Vamos voltar assim, a gente sempre vai qual foi a população do estudo. Bruno, eu posso fazer um comentário e até uma pergunta? Eles pegaram a base de dados disponíveis, que é o Guidance Guidelines, que é a base de dados de AVC, de trombólise no AVC da American Heart Stroke Association, acho que é a ASA. Pacientes que tinham... Então, vamos fazer, qual que é a população de pacientes do estudo? AVC e foram trombolizados. Tá bom, que tinham AVC e foram trombolizados. E aí, qual foi a exposição de interesse? O uso ou não de clonagem. Quanto tempo? 7 dias a 21 anos. O calculador era não usar em até 7 dias e o desfecho... Era sangramento com 36 horas. Tá bom. Agora, o que é contraindicação? A trombólise. Quando você está usando no ar. É nas últimas 48, né? Na verdade, é respeito à meia-vida do cada um, né? O baixo peso é 24 horas, né? Eu me lembro, assim, tomou ontem, hoje pode trombolizar, né? Eu acho que depende, não é? Depende do... Eu acho que depende da Não, então tem que salvar 2 vezes por dia. Então, na teoria, 12 horas ou 24, não sei, isso realmente não sei. Mas por que eles botaram 7 dias? Faz sentido isso para vocês? O cara que tomou... O único sentido que faz é eles assumirem assim, que aí talvez o banco de dados não consiga dizer isso ou não, é assumir que quem estava tomando uma semana atrás continuou tomando no dia que ele foi temporizado. Pensando que ele vai estar anticoagulado, de fato. O que o técnico disse, na verdade, é que ele precisava estar tomando há 7 dias e não podia ter tomado a 48 horas. Ele tinha que estar tomando há 7 dias e eles fizeram a causa da tinha que tomar 48 horas. Eu pensei que talvez se tivesse ideia de 7 dias,
você vai ter um steady state mesmo, assim. Mas ele estava tomando há pelo menos 7 dias. Isso. Tá bom. Para Mas mostrar ele que ele estava estava tomando- anticoagulado. Ele tomou nas últimas 48 horas, ou não? Sim, também. Aí o que eles fizeram foram uma análise no final, eles pegaram quem estava usando nas últimas 48 horas e foi trombolizado, e quem estava usando nas últimas 48 horas e não foi trombolizado. Então, perfeito. Isso é importante porque faz parte da definição do estudo. Bom, aí, vocês viram que isso gerou um monte de desbalanço, né? Porque quem tomava anticoagulante, era paciente tinha indicação de tomar anticoagulante. Eles tomavam mais anticoagulante, menos antiplaquetário, outro grupo tomava mais antiplaquetário, mas nem todo mundo tomava os dois, porque o cara podia ter a na primeira vez. Não estava em nenhuma terapia de trombótica de longo prazo, né? Acho que nem todos estavam. Né? Bom, aí se assim, pô, estudo observacional, né? Então ele não pode chegar a conclusão nenhuma, tal. Então, para isso, a gente tem que fazer uma análise ajustada. Né? Tem dois grandes jeitos de eu fazer esse tipo de análise. Ou eu rodo um modelo de regressão ajustando para as variáveis que eu quero, ou eu faço o que eles fizeram, que é um score de propensão. A gente já discutiu, mas antes da turma nova entrar. Tá? Já vamos chegar nessa parte analítica aí. Mas não, vamos voltar então para a pergunta. Eu, pessoalmente, não gosto muito da pergunta, tá? Mas é o que eles tinham no banco de dados, porque esse banco de dados é só de trombolizados, não é? Isso. É isso. Bom, porque se vocês fossem fazer um trial, o que seria o trial? Teve o AVC, vou randomizar para trombolizar, Isso, então esse estudo ele não responde essa pergunta, se a trombólise é benéfica ou não. Eu acho que isso que é super importante. O que esse estudo vai responder é se os pacientes, se eu trombolizar pacientes que estão em evidência de coagulação, qual é o desfecho em comparação àqueles que são trombolizados fora de coagulação. E aí é que entra aquela limitação que eles mesmos falam. Eles introduzem um viés de seleção enorme. Então, o principal problema desse estudo é viés de seleção, porque ele condicionou a análise a quem foi trombolizado. Tá? O nome que isso é dado em epidemiologia hoje chama viés de colisão. Você condicionar a análise a isso, você está introduzindo viés na sua análise. Então, guarde essa informação aí, tá bom? Aí por isso que eu queria saber quantos que foram excluídos porque tomaram anticoagulantes e não foram trombolizados. 22.900. Quantos que tomaram anticoagulantes e foram trombolizados? 2.160. Fica bem claro a preocupação. Então, eles pegaram 2.000 em vez de 24.000, certo? Bom, só para vocês entenderem quão... Seria interessante entender também por que eles foram, por que esses foram trombolizados e os outros não. Isso, mas aí eu vou trazer Vou trazer uma outra informação. Não é contraindicação trombolizar? Por que eles trombolizaram, então? Esse não sabia. Não, sabia, pô, porque os caras... Não, mas aí conseguiram depois, coletar- talvez, tipo assim, a família chega depois e Pode ser, tá entendeu? bom. Foi isso que eu pensei. mais provável. Aderente. Terapia salvadora, assim, o cara É, você bizarro, tava muito mal, o cara ou vai ou racha. tanto que o NIH deles era mais alto do que do outro grupo e o status performance era igual, né? Isso. O prédio, antes de AVC. Então, Então, a funcionalidade é igual. a funcionalidade era igual. Funcional, mas que teve um AVC catastrófico. Mas era 10 e 7, né? É que eu tenho um mecanismo fisiopatológico para explicar isso, mas... primeiro, assim, eu acho que do ponto de vista prático é isso. Acabou, por exemplo, puta, o cara ficou ruim, então um AVC muito relativamente grande, e devem ter conversado lá, olha, é uma contraindicação relativa, mas no caso dele talvez faça sentido a gente trombolizar porque ele ficou muito ruim, né? Mas te daria mais vezes você pegar um AVC gigantesco, sabendo que o cara anticoagula e... Mas aí que tá, agora imagina, por que um cara que anticoagula vai AVCzar? O AVC não é para proteger a anticoagulação? provavelmente ele não está aderente. Ou não está aderente, ou o efeito esperado da droga não é tão forte quanto você gostaria. Porque o cara que realmente está protegido, ele não teria AVCzado. Estou invertendo aqui o raciocínio, entendeu? Então, isso controlado. Aí deve ter um monte de coisa biológica aí no meio, entendeu? Então, na minha cabeça faz sentido. Se o cara está tomando anticoagulante e AVCzou, o cara, pô, ele não está tão anticoagulado assim, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Por mecanismo cardiológico, entendeu? Então, na minha cabeça faz sentido tentar trombolizar. Agora, se é seguro ou não, a gente não vai saber. E eu não sei se esse estudo é capaz de dar essa resposta. Tá?
A resposta principal que eu queria responder não era se iria sangrar o mesmo tanto do que o paciente que não tomava antes. Na minha cabeça foi um grande. Mas é isso, é isso. Mas é comparando quem tomava anticoagulante com quem não tomava. Não é assim, comparando quem trombolizou e tomava anticoagulante com quem tomava anticoagulante e não trombolizou. Isso é muito importante. São duas perguntas completamente diferentes, concorda? Tá? Então aqui ele não está vendo o efeito ou a segurança da trombólise em quem toma anticoagulante. Ele está vendo se nos pacientes que foram trombolizados o uso de anticoagulante é benéfico ou não. Entendeu? Ou se ele atrapalhou a trombólise ou não. Tá? São duas coisas completamente diferentes. Acho que isso é importante. Mas fica meio confuso. O que eu estou dizendo para vocês? As pessoas vão pegar esse estudo e vão falar que trombolizar paciente que toma anticoagulante é seguro. Mas não é essa a pergunta que esse estudo fez. Esse estudo avaliou se os pacientes, os que foram trombolizados nessa corte, o uso de anticoagulante foi um fator de risco para sangramento ou não. É isso que ele está vendo. Mas não, são perguntas diferentes. Tá? É diferente você falar que a trombólise é segura em quem toma anticoagulante. Ele não analisou essa população. Tá? Certo? Fica tudo meio confuso. A minha sensação que eu estava vendo. É que o viés, o collider bias, ele é muito difícil de achar. Entendeu? Vai aparecer carta no jogo disso, com certeza. Tá? Eu queria abrir hoje, tem um historial desse artigo já, mas eu tentei abrir aqui no HC e não consegui sair daqui. Não tem que ter. Eu posso tentar, então. Isso é aí, não. Fica bravo. Eu acho que nem está funcionando mais. É o seu link, né? É aquele tio que tem aberto todos esses artigos recentes. Vocês entenderam? Olha só que confuso isso, né? Então, enfim. Bom, agora deixa isso de lado e agora vamos analisar assim. Bom, você tem um estudo que você quer analisar o efeito de uma exposição em relação ao controle e ver o desfecho no estudo observacional. Para isso, como é que eles selecionaram as variáveis para colocar no modelo? Seja um modelo de regressão, seja escola de propensão, você tem que selecionar as variáveis que você vai colocar lá dentro. Como que eles fizeram? O que eles falaram no texto? Detalhes, como é que foi? Eu não tenho variáveis de diagnóstico, idade, sexo, idade, tal, mas isso Tá. Não, vamos fazer. Tem um artigo aqui. Aí? Beleza. Tá compartilhando a tela toda. Vamos ver o que eles escreveram na escolha de variáveis. Isso é um outro ponto fundamental. Como é que vocês acham que as variáveis têm que ser escolhidas para fazer isso? Isso é dependente da estatística ou não? De ser significante? Tem que ser variável só que deu significante ou não? Que a gente já sabe que influencia. Muito bem, então assim, tem que ser variável que tenha um modelo teórico por trás, que você saiba que influencia nessa associação, tomar anticoagulante e ter mais sangramento ou não. Tá? No caso dos trombolizados. Demografia do paciente, variáveis clínicas. Você precisa incluir também variáveis que alteram o prognóstico, mesmo que elas não tenham exatamente encadeadas na cascata de Com certeza, deve estar com isso também. Ó. Características demográficas de base do paciente, características clínicas, fatores a nível de hospital, que predizem desfechos, né? Já eram utilizados nesse banco de dados. Bom, aí fala quais variáveis. Como que isso chegou nessa? Idade, sexo, raça... Tudo bem, várias variáveis aí de relevância e tal. Vou ver se ele fala alguma coisa de critério estatístico. Bom, é importante tempo, né, entre o database, é importante. O que é importante? Em nenhum momento aqui, isso é importante saber, ele falou que ele selecionou as variáveis por critério estatístico. Tá? Então, ele selecionou variáveis que ele achava que eram importantes ajustar. Pronto. Isso está certo. Isso deve ser feito dessa forma. A gente não deve usar um critério estatístico para escolher variáveis, quando essa pergunta aqui era causal. Por mais que eu não possa inferir causalidade por ela, pelas limitações que a gente vai discutir, mas é uma pergunta causal. Né?
porque tem muito estudo observacional que às vezes esses caras fazem primeiro uma análise de comparação entre os grupos, pegam as variáveis que foram diferentes e aí fazem regressão baseada nessas. Perfeito. Estudo clássico que fez isso. A medicina intensiva e infectologia. Irmão. Buparello, terapia combinada e KPC. Não só ele fez isso, como ele fez várias, ele teve uma multiplicidade de análise tremenda lá, ele ficou comparando vários mix diferentes e tal. E o interessante dessa análise é que os mix altos, a terapia combinada não funcionava para nada, isso faz todo sentido, né? E aí os mix mais baixos talvez funcionassem, mas ele ajustou só para as variáveis que o valor de P é 5% da tabela, isso é errado. Porque quando você está fazendo isso, você está fazendo um teste naquela amostra. Mas aqui a gente tem uma pergunta maior, você quer saber se tal terapia funciona ou não, né? Aqui a pergunta não é terapia, ele queria saber se tomar anticoagulante ou não aumentava risco de sangramento ou não em quem foi trombolizado nessa amostra. Né? Certo? Bom. O certo não seria ele pegar, então, quem sangrou versus quem não sangrou? Isso seria um outro tipo de estudo. E aí, ver se o uso de NOC foi fator de risco para... Eu acho que seria muito mais elegante. Que tipo de estudo seria esse? Seria um caso controle alinhado em uma corte. Porque é uma corte que ele já tem os dados, ele poderia fazer esse tipo de estudo também. Tá? Mas tem que dar no mesmo, tá? Talvez não daria no mesmo. É que o meu medo é como que isso aqui vai ser interpretado, por causa desse viés de seleção. Nossa. Mas assim, a análise estatística é feita direitinho. Só que aqui, aí se apresentou lá da diferença padronizada, né? Do 0 a 5. Vamos voltar lá? Volta lá. Standardized Difference. Isso quando a gente faz propensity score, em vez de você apresentar um valor de P, pode voltar aí, deixa aí. Em vez de apresentar o valor de P da diferença entre os grupos, eles apresentam essa diferença padronizada. É realmente menor do que 10%, é considerado uma diferença pequena. Tá? E maior que 10% é uma diferença já relevante, e acima de 25% é uma diferença bem grande. Mas assim, seria a mesma coisa que apresentar um valor de P, é cada uma coisa. Tá? O que a gente quer ver, na verdade, assim, é uma vez feito com o propensity score, se essa diferença ficou menor que 10%. Tá? Isso aqui não é o método mais comum de ser apresentado. Tá ficando cada vez mais comum agora eles apresentarem a diferença não padronizada e a diferença depois. Tá? E aí, o que é o propensity score? Vamos, só para entender o que ele é. É uma ideia super legal. Vamos ver se isso funciona. O propensity score? Eu vou calcular a probabilidade. Tá? Não? Tá bom, né? É a probabilidade de ele receber a intervenção. Aqui no caso eu vou chamar de X1. Tá? Para cada paciente. Então vamos pensar assim. A probabilidade, a intervenção aqui é estar tomando anticoagulante na hora de ser trombolizado. Né? A definição que ele foi de tomar anticoagulante. Então você vai pegar várias variáveis que estão associadas a isso, mas tem uma coisa importante do propensity score. Mais importante não é o que está associado ao tratamento, é o que está associado ao desfecho, para fazer o ajuste final, para ser menos enviesado, tá? Mas você tem que pensar nas duas coisas, o que está associado a receber a droga e o que está associado a receber ao desfecho em si, tá? E aí é isso que eu vou testar, né? Essa probabilidade. Aí digamos que um paciente, essa probabilidade é 90%, e de outro, essa probabilidade é 10%. Os dois receberam o tratamento, tá? É X1 igual a 1. Aí tem duas formas de você fazer isso. Ou você faz um match, tá? O que é o match? Você pega o paciente do grupo de tratamento que tinha probabilidade de 90% e pega um paciente do grupo controle, que não recebeu a droga, que também tinha probabilidade de 90%. Aí você faz o match dos dois, certo? Aí você tem um parzinho. E assim você vai fazendo vários parzinhos. O que você disse para o computador
é quanto que você quer que quão variável ao redor desses 90% você aceita. Geralmente a gente aceita 0,1. Pode ir de 80% a 100%, por exemplo. Esse parzinho. Tá bom? Aí você vai fazendo vários parzinhos que tem mais ou menos a mesma probabilidade de receber o tratamento. Certo? Qual que é o problema do match? Você pega todos os que receberam e faz um match com um para um, com todos, com alguns que não receberam. E aí você despreza a grande parte da amostra, porque aqui era 2.000 e os outros que não receberam não quantos? 160. 160 mil. Então, dos 160 mil, você só pega 2.000. Então, como você faz um match 1 para 1, você perde muito paciente, entendeu? Diminuindo o N, você reduz o poder seu para chegar a alguma resposta. Os seus intervalos de confiança lá vão ficar maiores. Tá? Então, hoje em dia, em vez de fazer o match, ainda tem muito estudo que faz match. Quando a amostra é mais ou menos balanceada, não tem problema, porque você não perde muito paciente. Mas quando é, tipo, 2.000 e 160 mil, aí pode gerar problema. Então, o que o pessoal recomenda fazer? Você ponderar o resultado por essa probabilidade. Então, o que seria isso? Então, quem recebeu o tratamento, ele pondera diferente, né? Então, se o paciente recebeu o tratamento, o peso dele vai ser o inverso do peso, né? O inverse probability weight. Vou só lembrar aqui, é 1 sobre... Para um grupo é 1 sobre a probabilidade e para o outro grupo, o grupo que não recebeu é 1 sobre 1 menos a probabilidade. Tá? Aí vamos pensar aqui no grupo de tratamento. O cara tinha a probabilidade de receber de 90%. Então, 1 sobre a probabilidade dele vai dar 1 sobre 0,9. Vai dar 1,1, né? Se fosse 10%, uma chance baixa de receber. Aí, o peso dele vai acabar ficando maior. Tá? Certo? Então, com base nisso, ele cria uma pseudopopulação. Por que pseudopopulação? Porque o mesmo paciente, esse paciente aqui do 90%, ele vai contribuir 1,1 vezes na análise. E o paciente do 10% vai ser 1 sobre 0,1, ele vai contribuir 10 vezes para a análise. Como se fosse isso. Então, por isso que a gente fala que cria uma pseudopopulação. Não é a população original do estudo mais. E aí, através disso, você ajusta para aqueles espaços todos. Né? E aí você calcula as diferenças padronizadas depois para ver se deu certo. Porque às vezes você fez tudo, você pensou tudo direitinho, mas a hora que você faz não dá certo. Pode ser porque alguma variável estava errada, então isso é uma checagem que faz parte. Não tem problema você fazer essa checagem. O que é o mundo propensity score em teoria? Você separa o modelo teórico da análise. Então, o seu modelo teórico é uma, análise é outra coisa. É diferente de modelo de regressão, que é tudo junto. O modelo teórico está junto com a análise. Né? Entendeu? Então, tem gente que acha que o propensity score é mais legal por causa disso. Na prática, se você botou as mesmas variáveis nos dois, e você tinha poder suficiente para isso, o resultado está muito parecido. Tá? E algumas pessoas, um tempo atrás, eles falaram assim que o propensity score é igual fazer um ensaio clínico. Por que isso não é verdade? Eu vou induzir a resposta. Qual que é o CERN, né, que é o Instituto Observacional, quando eu quero comparar no ensaio clínico? Prossegamento. Analisação. Então, olha só, porque às vezes você faz um propensity score, que você pode ter ensaio clínico cegado, mas seria uma das características sim. Mas, você pode fazer um estudo por score, aí depois que você faz o propensity, você apresenta uma tabela lá que os dois grupos são exatamente iguais nas características. Ou são muito, muito parecidos, como se fosse um trial mesmo. Ótimo, perfeito, é isso aí. Então, no ensaio clínico, os fatores desconhecidos, eles também estão distribuídos ao acaso entre os grupos. Quando você faz o propensity score, você não tem como ter certeza disso. Você inclui os fatores que você tinha disponíveis, né? Porque nem sempre você tem tudo que você quer, mas digamos que você tenha tudo que você acha que é relevante. Você só ajustou para aquilo. Se tiver alguma coisa desconhecida, você pode não ter ajustado. Tá? Mas o que eu posso dizer para vocês? Quando essa análise ela é muito bem feita, ela é muito comparável a um ensaio clínico bem desenhado também. Tá? Se a gente passar todas essas etapas. Eu basear o meu ajuste no modelo teórico, não no modelo estatístico, e usar a estatística para se ajustar ao modelo teórico.
Certo? Bom, vamos voltar para os resultados? Então, Por isso que o estudo observacional de intervenção é uma coisa muito difícil de interpretar, porque você tem que ter um raciocínio teórico por trás muito mais forte do que o ensaio clínico. O ensaio clínico é assim, eu acho que tal intervenção funciona, em comparação ao grupo controle. Randomizei 1000 pacientes, acabou. Aí você tem que ter produzido adequadamente, tem que ter publicado, tem várias coisas no ensaio clínico. Mas o ensaio clínico é muito mais fácil de você analisar do que um estudo observacional. eles não fizeram aquele diagrama de variável de confusão, né? O DAG. Isso. DAG não é obrigatório você apresentar, porque às vezes vai ficando tanta variável que fica meio confuso, né? É o ideal. Quando você está meio perdido, você não sabe o que você Quanto quer. mais confuso, provavelmente. Mas aqui eles pegaram todos os horários que eles achavam que eram relevantes, que eles tinham lá, e botaram. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema não. Tá? Porque isso aí às vezes deixa mais claro para a gente essa. Olha que interessante. Ó. Aqui, do início do AVC até a agulha foi igual, porta-agulha foi igual, terapia endovascular foi diferente, né? Então é interessante. Foi 7% a mais de terapia endovascular. E mesmo assim não teve mais sangramento, né? Terapia endovascular também aumenta um pouquinho de sangramento. Mas talvez seja justificado pela variável de baixo. Sim. Por causa disso aqui, né? Ele tem mais vaso grande, ocorrido do que. Isso. Eu acho que eu faria, não sei se eles fizeram análise de sensibilidade, fizeram, Fred? No que? Na terapia endovascular? Excluindo quem recebeu terapia Não, endovascular? excluindo não. Fizeram aquela análise separada para ver se o fato deles terem recebido interferia em algum dos desfechos analisados. Bom, Isso que eu achei no suplemento. O suplemento era um monte, mas tudo igual, tudo repetido. era tudo igual. Bom, aqui não tem diferença. O que teve foi aqui, né? E aqui é interessante, quando ajustou, ficou isso aqui, né? Os desfechos funcionais. Mas é que, pô, eles eram mais idosos, mais ICC, entendeu? Eram pacientes piores mesmo. Então, para a pergunta que eles propuseram a fazer, que era o ressangramento, realmente foi justo, né? Mas eles tinham que ter, por mais que tentassem ajustar para isso, é que, em teoria, eles teriam que fazer um propensity score para cada variável, tá? Eu não sei, eles falam isso no texto ou não? Não. Eles teriam que fazer para cada variável um propensity score diferente, porque o score que você calcula ele é diferente dependendo do desfecho. Entendeu? Não achei nada. Isso seria o jeito ideal, por isso que talvez aqui não ajustou, tá? Aí ajustou para sangramento e não ajustou para o resto. Porque não faz sentido você ter fator, por exemplo, você faz um propensity score para sangramento e o outro para desabilidade, né? Não tem muito sentido você usar o mesmo para os dois mesmo. Exatamente. E talvez se você só rodasse um modelo de regressão ia dar certo. Porque o modelo de regressão você ia botar as mesmas variáveis para cada desfecho, né? Tá? Bom, e aqui, várias coisas que continuaram. O que continuou foi a alta para casa, né? Isso. Foi menos alta para casa. O que tinha pesado mais no grupo da anticoagulando perdeu. Né? Quando eles ajustaram, não se achou mais. Mas olha que interessante aqui, era 0,75, virou 1,17 aqui, Fred. É verdade, não tinha nem. Eles tiveram mais alta para casa, né? Que mudou o sinal. Né? Mudou o sinal aqui quando ajustou. Tá? Bom, e aí, o que vocês acham aí? Voltando a estaca zero. Aqui eu ia fazer só o DAG, vamos só botar aqui. Então, no AC, exposição. Sangramento intracraniano é o desfecho, certo? Tá?
E aí, para essa relação, lembrando que eu estou condicionando a quem foi trombolizado. Então, vejam que essa pergunta que eu estou respondendo, não é se trombolizar quem está dividido no átrio sangra mais ou não. Tá? E aí eu tenho várias aqui. Então, vamos botar aqui idade, sexo, talvez tivesse relação, o maior risco de sangramento e não está tomando no AC, talvez. ICC. FA. Certo? É assim que a gente faz o DAG. Eu vou fazendo, tá? Então, esse que é seria mais ou menos. A gente teria que botar todas as variáveis aí, e aí você pode falar assim, putz, mas FA não é para ter relação com o sangramento. Então, ela não necessariamente estaria no ajuste mínimo aqui. Entendeu? Eu não sei se FA tem relação com o sangramento pós-trombose, talvez não tenha. Mas, como eu falei para vocês, no modelo teórico pode não fazer sentido, mas se for um fator prognóstico, acaba sendo incluído de qualquer jeito. Né? Tá? E o que eu não posso ter aqui nisso aqui? Vamos pensar uma variável que seria mediadora nessa relação. Eu poderia querer ajustar para o coagulograma. Na verdade, não é o TPA, que altera, né? Pode alterar, né? Não é? Ou estou falando besteira? Acho que eu acho que é exato. Eu busco. Eu tentei sim. Então, se você ajustasse para essa variável, você está ajustando uma variável que talvez seja mediadora dessa relação, né? Ou você usar qualquer coisa que esse paciente está anticoagulado ou não. Tá? Aí você poderia estar ajustando uma variável mediadora dessa associação. Não seria uma boa ideia também. Tá? Então, aqui são três fenômenos que a gente tem que lembrar nos estudos associacionais. Um é a variável de confusão, ou seja, uma terceira variável está relacionada à exposição a desfecho, que pode explicar aquele resultado. Tá? Então, essa é a variável de confusão. Outro tipo de problema assim, epidemiológico é mediação, que eu tenho uma variável que está na via causal, se eu ajustar para ela, eu não vou entender o efeito total disso aqui. Eu não posso ajustar para ela. E a terceira coisa é colisão, que não dá para a gente ver, às vezes, aqui no DAG. Dá para botar no DAG, sim. Deixa eu tentar botar isso aqui no DAG. Vamos ver se vai dar certo. Pode falar, fala. É que é meio claro, né? Como é que estuda uma... Tem que fazer aquela análise de mediação, tá, da driving pressure. Ele conta como se a driving pressure fosse aí o TP. Isso, mas aí, exato, mas aí o objetivo era ver a mediação, entendeu? O que não pode, assim, você quer ver aquela exposição em relação a esse desfecho. Aí você não pode botar uma mediadora, porque isso vai atenuar essa associação, entendeu? E aquela análise que eles fazem naquele estudo é para tentar ver se a driving pressure seria justamente uma variável. Isso, exatamente. Para ver, e aí quando ele compara, por exemplo, o efeito do volume corrente, ele é totalmente mediado pela driving pressure, no caso daquela análise. Tá? Então, é o que ele viu lá. A análise de mediação tem um outro pressuposto que é o mesmo de qualquer estudo associacional. Você ajustou para todas as variáveis que influenciam na relação entre a exposição e o mediador. Entendeu? Eles ajustaram lá para pH, para gravidade, mas só no D1. É isso que a gente tem que lembrar. Aquela análise diz que no D1, a driving pressure talvez seja mais importante do que o corrente. No D1. Depois a gente não sabe. Tá? Eu estou tentando aqui pensar agora, porque ele condicionou a análise a quem foi trombolizado. Né? Então, vamos botar aqui trombólise. Trombólise não é uma variável, né? Trombólise não usou. Não é isso. Isso aqui seria um collider.
que é quando a exposição e o desfecho levam ao collider. Isso aqui é quando você coloca o collider dentro do modelo, que não é o caso aqui, né? Não, isso aqui não faria sentido, né? A trombólise leva a isso. Mas aqui não, ficou estranho, né? Depois eu vou mandar para vocês um editorial que saiu recente no Blue Journal falando sobre isso. Que é quando o collider é um critério de seleção, né? Não é uma coisa que foi ajustada no modelo. Tá? Ali a trombólise não iria só para o sangramento? Hã? Porque a trombólise a rigor não tem nada a ver com o uso do noático. Não dá para você dizer isso, né? Porque aqui a gente tem que pensar quem ficou de fora. Entendeu? O uso de NOAC influencia quem trombolizou ou não. Entendeu? Essa setinha é daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. Nesse caso é. Não é? Não está perguntando isso. Mas assim, ele condicionou a amostra a essa população aqui. Quem toma anticoagulante, tromboliza ou não, porque toma anticoagulante. Não é? Como regra geral, não era para ter tomado. Não era para ter sido trombolizado, certo? Isso aqui é confuso, eu não vou entrar em muitos detalhes, depois eu vou mandar o paper para vocês. Acho que a gente, em vez de ver aqui, é mais fácil a gente entender o que aconteceu. Tá? Depois eu vou pensar como que é o exemplo. O exemplo clássico disso aqui é o baixo peso nascer e tabagismo, essa relação, isso é o mais clássico. Porque mulheres que fumam têm mais baixo peso ao nascer porque fumam. E aí as crianças com baixo peso ao nascer têm menos mortalidade neonatal entre as fumantes. Crianças com baixo peso ao nascer de não fumantes morrem mais, têm mais mortalidade neonatal. Por quê? Para nascer por outras doenças. Por doenças congênitas, por doenças mais graves, não é só por causa do cigarro lá que usou a placenta da criança, que deu restrição de crescimento, entendeu? Da placenta, a placenta da criança, não sei. Não, bilhão. Então, essa aqui é a definição clara. Quando você condiciona a análise, aí queriam ver a relação entre fumar e baixo peso ao nascer e ter mortalidade neonatal, entendeu? Então, essa relação ela é ofuscada porque você está restringindo a análise a um collider. Você colocou um collider nessa associação, entendeu? Porque o tabagismo é uma causa de baixo peso ao nascer, entendeu? Bom. É mais difícil. É super difícil entender isso aqui. Porque a gente tem que entender o modelo teórico por trás. Né?